Fala galera, vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre a vitória do Fluminense. Fluminense campeão da Recopa Sul-Americana. Fluminense venceu, né? Venceu por 2-0, dois gols de John Arias, né? O Fluminense que tinha perdido no Equador por 1-0 conseguiu reverter jogando em casa diante de sua torcida, que fez uma festa muito bonita no Maracanã. 2-0 para a equipe do Fluminense. Vamos acompanhar aqui as últimas informações desse jogo entre Fluminense e LDU. Galera, deixa nos comentários o que vocês acharam desse título do Fluminense, segundo título internacional do time do Fluminense no Maracanã. O último foi da Libertadores e agora da Recopa Sul-Americana. Também para acabar com essa história, né, da freguesia ou da paternidade, como eles gostam lá, fizeram faixa, botaram no avião hoje no Rio de Janeiro. Acabou esse fantasma da LDU na história do Fluminense. E esse grupo, comandado pelo Diniz, tem muito mérito, né? Trouxe a Libertadores e agora acabou com o fantasma da LDU para a torcida do Fluminense. Grande noite, a festa não vai acabar tão cedo para a torcida tricolor, William. É verdade, além do título inédito, com esse requinte aí que foi justamente em cima da LDU, né? Fiz uma pergunta hoje no F90, Pedro. E aí, se tiver 1-0 para o Fluminense, reta final de jogo, será que dá para negociar? Quem sabe a prorrogação vale a pena? E você falou assim, não, isso não é a cara do Diniz. Ele não vai negociar, ele vai buscar a vitória no tempo normal. Dito e feito, hein? Tudo bem? Tudo bem, William. Abraço a você, ao Eugênio lá no Maracanã. Um abraço especial ao nosso Cícero Melo lá no Maracanã também, dessa vez podendo acompanhar o Fluminense que ele cobre diariamente, né, dentro do campo. Ao André, ao Bini, ao fã de esporte, especialmente o Tricolor, ligado aqui com a gente o dia inteiro nessa cobertura. Você citou o papo que a gente teve mais cedo. Eu acho que uma característica desse grupo do Diniz, aí não é time, não é jogador A, B ou C, é que ele não negocia, não abre mão das suas convicções. E a característica, quando o Eugênio fala em vitória da coragem, o grupo do Fluminense ele pode ter 1000 ressalvas, defeitos, debates, mas ele é um grupo corajoso. Ele vai perder lutando, ele vai cair atirando, ele vai tentar o gol, ele vai buscar, como todo mundo pode imaginar que a postura vai ser diferente, ele vai manter uma postura, uma convicção, muito por ser um time que sabe o que faz. É início de temporada, a condição física está longe de ser ideal, o que a gente viu no primeiro tempo foi um time até lento para os padrões de aceleração do Diniz quando tem a bola, quando precisa fazer resultado, mas é um time que não negocia com o que tem que fazer com a bola. Ele pode ter dificuldade, mas ele não vai mudar o que ele pensa em fazer com ela. E acho que o segundo tempo foi muito disso. A gente pode dividir ali o segundo tempo em 3 momentos, talvez. O primeiro, que é a entrada do John Kennedy para dar essa agressividade, que faltou talvez no primeiro momento, ali no primeiro tempo. O segundo momento, que tinha agressividade, mas faltava uma qualidade, um jogador com um pouco mais de refino para arrastar um pouco mais, tentar furar algo que o time não conseguia fazer. E nesse terceiro momento, para mim, da segunda etapa que você citou, é você não abrir mão do que você acredita de futebol porque você perdeu um jogador. Perdeu um jogador, tinha 1-0, era até um debate na transmissão, Eugênio com o Paulo, com o Zinho. E acho que todo torcedor também, todo mundo que estava acompanhando, pensou, pelo menos já tem a prorrogação. Não, se você pode resolver em casa, se você tem a torcida do seu lado, se você tem mecanismos para buscar, se você tem um Douglas pela beirada, se você tem a inteligência do Renato para se antecipar a um defensor e sofrer aquele pênalti, se você tem um Ares jogando o que jogou, por que você vai negociar, vai abrir mão do que você acredita? E o time de Fernando Diniz foi campeão mais uma vez fazendo o que ele acredita. Isso é muito interessante para quem acompanha, para quem gosta de futebol, independentemente da camisa que torce ou que vibra um pouco mais. E é muito grande. O Eugênio está lá, o Eugênio conhece muito bem o Rio de Janeiro, o Eugênio conhece o Fluminense também. É muito grande o que o Fluminense faz desde novembro, porque é uma geração que cresceu ouvindo muito, né? O que é não ter um título internacional, e depois que você exercita aquele fantasma em novembro, faltava aquela conta mal resolvida com a LDU. Isso custava muito ao tricolor. E também manter a serenidade no segundo tempo, quase beirando os 30 minutos ali. E o empate, um time que trunca, um time experiente, um time malaco, fazendo o tal do sujar o jogo, que o Domingos falou na véspera, exatamente, né? De picotar ali. Todo mundo ali, em algum momento, viu o perigo, viu o fantasma crescendo. E a paciência e a qualidade para reverter, não só o resultado, mas reverter a história. É muito grande o que o Fluminense faz hoje, esse símbolo, esse gesto, a taça que levanta a gente, está vindo de novo Felipe Melo, André, Diniz. Então, é de se celebrar, é de se comemorar e principalmente como o Fluminense chegou até lá. E esse como passa muito pelo Diniz, claro que a gente vai falar bastante dele, dos personagens do jogo e tal, dessa campanha do Fluminense, e todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido no Fluminense, mas essa história, o Pedro falou, é o time que vivia o drama, essa imagem ao vivo aí agora, tá? Do Diniz aí.
todo o drama de não ter um título de Libertadores, isso junto com um treinador que também vivia sempre um clima de desconfiança, né? Dos trabalhos, que faltava título, que o trabalho a longo prazo se desgastava, que faltava para o Diniz justamente uma grande conquista e tal. Eram muitas dúvidas sobre a capacidade do Fluminense, a questão da faixa etária do Fluminense e a questão do Fernando Diniz também como treinador. E tudo isso, em um ano, ficou para trás, Birner. O Fluminense conseguiu carimbar tudo isso, gabaritou. É isso, William. Boa noite a você, ao André, ao Pedro, ao Eugênio, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que o principal, primeiro falando sobre o clube, é que o Fluminense vai aumentando de tamanho no continente. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Isso é mais importante do que a parte financeira, isso é mais importante do que os personagens. O clube se coloca como um campeão da América e consegue o seu segundo título seguido, né? Que referenda algo que deveria acontecer muitas vezes, costuma acontecer, mas deveria acontecer mais vezes, que é o campeão da Libertadores se impõe contra o campeão da Sul-Americana. E hoje contra um grande do continente, a LDU é um grande do continente. Né? Por mais que a LDU tenha pouca força ofensiva, pelo menos nesse início da temporada, para a LDU no começo, o Fluminense conseguiu, para mim, o resultado de hoje ele foi um pouco mais dramático por conta da expulsão, por conta da demora para fazer o gol, e não pelas dificuldades que a LDU conseguiu impor contra o Fluminense. Porque a LDU criou duas situações de jogo para o Fluminense. Uma em que ela dificultava para o Fluminense finalizar. A outra em que ela não dificultava nada. Né? Ela em nenhum momento tornou o jogo desconfortável para o sistema de marcação do Fluminense. Tanto é que, para mim, o melhor momento do Fluminense no jogo é quando ele fica com 10 atletas. E aí não dava para negociar, primeiro pelo que o Pedro falou, características do time, do Diniz, que treina com 10 jogadores. E a segunda questão, com 10 jogadores atuando dentro de casa, você citava um time um pouco mais envelhecido em algumas posições. Por que você quer levar o jogo para prorrogação? Não faz sentido. Com esses caras. Com adversário que não te ameaça. Um adversário que o Fluminense tornou inofensivo. Né? No primeiro tempo, algumas chances de contra-ataque, quase nenhum risco. Ele deu chutou uma bola na direção do Fábio o jogo inteiro. Quer dizer, o Fluminense se impôs com muita margem no jogo de hoje, e é a margem que há entre os elencos, que também o elenco fez a diferença hoje, porque o Renato entra melhor do que o Ganso, e a gente começa a ter algumas pistas do que pode ser a temporada do Fluminense com os reforços que chegaram. Né? Então eu acho que é um título que engrandece o clube, e eu gosto muito de simbolizar. É óbvio que o coletivo, o Diniz, tudo isso é importante, mas não poderia haver um personagem melhor do que o Arias para fazer os 2 gols, porque para mim o Arias é o melhor jogador do Fluminense há algum tempo. Sim. O Cícero tá com o Germancano, é isso aí, ô Felipe? Então, vamos lá, antes do André Kfouri. Vamos lá, Germancano, grande artilheiro desse time. Hoje foi a noite do Arias, mas olha o Cano aí, ó. Ele brilha demais, vamos lá. Cano, em pouquíssimo tempo, aí ó, mais uma conquista na América do Sul. Libertadores, o Fluminense não tinha, mais importante, e agora a Recopa Sul-Americana, outro título inédito. Aonde vai parar esse time do Fluminense? No sé, en Fluminense no tem teto, ¿sabe? A gente está construyendo una familia hermosa, está construyendo muchas cosas positivas dentro del club. Entonces, vamos paso a paso. Ganamos una recopa que Fluminense no tinha. Então, estamos muito felizes por isso. E a torcida queria demais essa conquista, não só pela taça inédita, porque a LDU, eu sempre digo, estava atravessado na garganta dos tricolores. 2 vezes, em 2 decisões, e as 2 no Maracanã tinha tirado o título do Fluminense. Hoje, o torcedor vai dormir de alma lavada? É isso aí, a gente fechou essa ferida que estava aberta durante a história do clube, 2008, 2009. Fizeram de tudo para poder ganar y no aconteció más. Quiero dedicar esa victoria a esos jugadores que jugaron esa final y que no consiguieron que Fluminense sea campeón. Esta victoria también es para ellos, para toda nuestra torcida, para a gente que no está aquí, no está no seu, porque también hay gente que no está más aquí, y también queremos que sean representados, porque merecen mucho. Então, agradecer a nosso clube,
a mi familia, a gente também que torceu em contra, também esta Recopa é para eles também. Mostrou no final do jogo que o Fluminense tem um elenco muito melhor do que no ano passado. Entraram Marcelo, Renato Augusto, Douglas Costa, e o time criou coisas diferentes que a LDU não esperava. O elenco que chegou agora foi muito importante para que as coisas aconteçam dentro do campo. Então, eu acho que a gente vai por um caminho e esse caminho é um caminho certo, um caminho que a gente trabalha dia a dia e não se conforma com nada e quer conquistar mais coisas. Manda um recado aí para a torcida tricolor. Não, torcida tricolor, esse aqui é para vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio de sempre. Vocês merecem isso e muito mais. Muito obrigado por tudo e vamos por mais. Parabéns. Obrigado. Bacana, o Cano lembrando aí do grupo de 2008, o grupo de 2009 e tem o Felipe Melo também, né? O Felipe Melo se emocionou e tudo. Vamos dar uma olhadinha que o Cícero também colou lá com o Felipe Melo. E o Pitbull, agora também campeão da Recopa, falou com o Cícero Melo. Felipe, quando você chegou, eu me lembro, sua primeira entrevista, você disse, eu vim para conquistar títulos. Em pouquíssimo tempo no clube já são um bicampeonato carioca em busca do tri, uma Libertadores inédita, uma Recopa Sul-Americana inédita. Quer dizer, muita gente que não acreditou no que você falou, agora tem que reconhecer que você estava certo. Não, e bicampeonato da Taça Guanabara também, porque assim, todo título é importante, né? Não importa ser mais ou menos expressivo, né? Sempre muito trabalho. E eu acho assim que não que não tinha, né? Mas eu ajudei com a mentalidade vencedora, né? Vim pra cá e fazer quem não entendia ou quem não acreditava, né? Que somos fortes, que o Fluminense é um clube gigante e que um clube centenário não podia faltar grandes conquistas como a Libertadores, como a Recopa. Eu mesmo não tinha Recopa, né? Então, é deixar tudo dentro de campo, assim, nós, todas as vezes que precisamos do torcedor, o torcedor, como nunca, ele lotou o Maracanã. Hoje não foi diferente. E o torcedor é o nosso combustível. O torcedor, mais ou menos que é o nosso termômetro. Quando o time está bem, nós trazemos o torcedor para o estádio. O torcedor está conosco, o torcedor apoia, o torcedor acredita. E mais uma vez, assim, foi na mística da camisa do Fluminense, né? A gente sabia da dificuldade, sabia que o time dele ia vir fazer catimba, né? Que quando o brasileiro, o Fluminense, um time brasileiro, começa a cair no campo e fazer uma coisa ou outra, não quer jogar, é o antijogo. Mas quando os gringos vêm aqui e caem no campo e tal, é o time copeiro, o time que sabe jogar, né? Eu vi o goleiro deles falando, não, a gente vai fazer um trabalho sujo lá. E de fato fizeram até os minutos 70, né? Mas é um grande time, um time habituado a jogar grandes jogos assim, né? Mas eu falei no vestiário que nós hoje jogávamos não somente pela nossa família e pelo torcedor do Fluminense que hoje aqui está ou que está espalhado pelo mundo. Que estava com a LDU engasgada na garganta. Nós jogamos, olha lá ele, nós jogamos também pela memória de muitos que estavam aqui em 2008, 2009, mas que hoje estão sendo representados por pai, por mãe, por marido, mulher, mas que não estavam aqui que não puderam estar aqui hoje, né? Então, assim, time de guerreiro, time que correu até o final, time que teve paciência, né? Isso é fruto de muito trabalho. Eu falei no vestiário que final é tempo de colheita. Colheita daquilo que a gente vem semeando, mas não é de hoje. A gente vem semeando de quando a gente perdeu o jogo pro Olímpia, lá no Paraguai a gente foi eliminado, ali a gente começou a plantar, ali a gente começou a semear. Ali a gente fez todo mundo entender que o Fluminense é gigante, que a gente podia conquistar. E essa parceria, Fernando Diniz e Felipe Melo, você não queria no Palmeiras, eu lembro, ser fixado na zaga. E hoje é peça fundamental na saída de jogo na zaga. Você se convenceu, ele conseguiu te convencer que você pode ainda ser muito bem aproveitado jogando numa nova função. Eu acho que assim, conforme vai passando os anos, a gente vai adquirindo mais experiência, né? Mais senso tático. A gente vai tendo mais leitura de jogo, né? Leitura de jogo faz com que de repente a gente esteja no momento certo, na hora certa. Hoje nós tivemos algumas jogadas
na qual nós tivemos uma boa leitura de jogo e conseguimos fazer uma interceptação que, de fato, se não tivéssemos naquele momento ali, no momento H, seria um contra-ataque que poderia ocasionar o gol do rival. Então isso é muito trabalho, cara. Isso é muito trabalho, muita dedicação. Eu pago um preço importante, o amor ao futebol, o preço que eu pago. Eu não posso deixar de agradecer aos meus familiares, sobretudo ao meu Rei Jesus, que é ele que me capacita, ele que está me fazendo viver isso. Então a glória é toda do meu Rei Jesus. Para terminar, e quem diz que esse time do Fluminense é um time com muitos jogadores veteranos, jogadores velhos, eles falam? Qual é a resposta? Tem razão. Tem razão. O time do Fluminense é um time que tem bastante veteranos, né? Que ganha troféu também. Os veteranos também ganham troféu. Então, mais um, né? Mas é muita humildade, assim, eu entendo que as pessoas têm que entender, e assim, quem fala de velho ou novo, que não importa a idade. O importante é você pagar o preço diário, né? O importante é você se dedicar. Porque eu já vi jovens que corriam ou que davam muito menos do que jogadores mais velhos, porque se dedicavam menos, porque não tinha uma vida fora de campo ou extra-campo que condiz com um atleta profissional, né? Então, é por isso que nós estamos aqui vivendo essa realidade. Me perguntaram assim, eu estou vivendo um sonho? Não, não é um sonho, é uma realidade. Fluminense é uma realidade. O que faltava já não falta mais, agora é sonhar com grandes conquistas como o Mundial. Parabéns. Valeu. Muito bem, tá aí o Felipe Melo e na sequência o Cícero. O Cícero tá voando, né? Vamos lá. É o John Arias da ESPN. É o John Arias da ESPN, é isso aí. E joga tão bem quanto, né? Dizem. Hoje ele merece. Tá Dizem. lá. Fernando Diniz com o Cícero Melo, vamos lá. Diniz, explica pro torcedor, principalmente o tricolor que tá em casa, como é que é ser treinador, o jogo caminhando pro final, o Fluminense perdendo o título dentro de casa e você tem que pensar no que vai fazer e consegue, com 3 mexidas, mudar o jogo. Eles não esperavam essa mexida, os jogadores que entraram mudaram o panorama tático do jogo. O Fluminense chegou à vitória no tempo normal. Você mesmo com um jogador a menos ainda partiu para cima para fazer o segundo gol, não querendo levar o jogo para prorrogação. Explica como é que é ter essa cabeça fria ali do lado de fora do campo para poder pensar no que fazer e dar certo. Parabéns pelo time. Realmente bom, obrigado. Dividir com toda essa torcida linda, maravilhosa, essas 3 cores que traduzem tradição. Se é o título é de vocês, que vocês continuem a nos acompanhar. Sou muito grato por tudo que vocês fizeram por mim, pela minha carreira. E vocês vão estar sempre no meu coração, e cada vez mais. Em relação ao jogo, eu acho que tinha já alguma coisa na minha cabeça se precisasse, algumas mexidas, e outras foi pensando naquilo que estava acontecendo no jogo. E eu tinha mais 2 ali para fazer, uma que era a entrada do Google Lima e mais uma para prorrogação, se precisasse. Que tinha mais uma ainda, colocar o time mais para frente. Eu acho que foi uma vitória, sobretudo, da humildade, da coragem, de não se acovardar. Eu acho que as pessoas que comentam desprezam muito o que é jogar na altitude de Quito. O Fluminense fez um grande jogo lá, esse título ele começou lá, não foi aqui. Não teve bombardeio do LDU, o jogo foi muito controlado. Para quem tiver a paciência de assistir, não falar coisas porque teve um monte de cruzamento, os jogadores foram heróis lá. Dificilmente um time tem mais posse de bola que a LDU lá em Quito, e o Fluminense conseguiu ter posse de bola, quase 60% lá, que foi a nossa melhor forma de se defender. Então a gente conseguiu fazer os 2 gols e o que teve de mais bonito foi com um jogador a menos, a gente não desistir de ser protagonista, de querer o resultado. E foi premiado, porque lá a gente, às vezes, dava mais pausa no jogo, porque é quase impossível acelerar o jogo na altitude. Não é a pausa que eles fizeram aqui de ficar matando o jogo e o juiz não dá quase nada de acréscimo. Então ganhou o time que mereceu de fato para blindar essa torcida linda. Em cerca de 1 ano você conquista um bicampeonato carioca, o segundo título foi seu, uma Libertadores da América inédita, e agora uma Recopa Sul-Americana inédita. Para quem dizer que você não tinha título no início da carreira, é uma resposta esses títulos? Não, de maneira nenhuma, não é resposta. Eu não quero que as pessoas me entendam por causa dos títulos. Vou repetir, se tivesse perdido o título, não desmerece quem eu sou. Campeão para mim é quem leva uma vida com dignidade, como eu sempre levei. As pessoas acham que falar dessa forma é não ligar para título. Para mim é apequenar a vida. Tem coisa muito mais importante que o título. Então o título, quando ele vem com esse sabor, e se ele não vier, a gente vai continuar
trabalhando da melhor forma possível para conseguir ganhar o próximo. Então eu respeito muito as pessoas, ninguém se define por causa de conquista de campeonato. E vão vir mais títulos, eu falei para vocês. Aqui, a primeira vez, uma das poucas vezes, já tive também time perto de ser campeão. Mas assim, o trabalho que é um trabalho campeão, às vezes tem trabalhos que são campeões que não levantam taças. E a gente não sabe reconhecer isso. Então eu continuo na mesma. Se eu não tivesse vencido o campeonato, eu não ia ser pior porque não venci o campeonato. É muito bom ganhar, mas não define e não termina, porque amanhã a gente tem que fazer de tudo para ganhar de novo no próximo treino. Eu acho que isso é ser campeão de verdade. E as taças, elas são consequências dessa maneira que eu vejo a vida. E tá o João Kennedy aí de novo, se recuperando, o Ganso, Renato Augusto, Douglas Costa. É mais um time de jogadores acima dos 30 anos, mais gente chegando, e hoje mais um desses caras que a gente rotulam como velhos e como acabados de futebol, entraram os três, como se disse, mudaram o panorama do jogo. Então a gente tem que parar de rotular de uma maneira geral, não só no futebol como na sociedade, e respeitar mais. Qual é o segredo do Fernando Diniz como treinador? E você se sente desrespeitado com todo esse trabalho que você vem fazendo no Fluminense, da forma que você foi mandado embora da seleção brasileira, que não deram tempo para você trabalhar. A partir do momento que o Ancelotti não veio, todo mundo esperava que você continuasse o seu trabalho, tendo tempo para desenvolver isso que você desenvolve no Fluminense. Você considerou que não deram tempo, foi um desrespeito para o treinador Fernando Diniz? Não me sinto desrespeitado, de maneira nenhuma. Eu acho que eu agradeço a oportunidade que eu tive na seleção. Tinha convicção plena que aquilo a médio e longo prazo ia dar muito certo, como deu aqui. Tem muita qualidade na seleção. Então a chance de dar errado para mim era zero, no sentido do trabalho ser desenvolvido. Isso não é garantia que vai levantar a taça. Mas infelizmente foi interrompido, mas assim eu agradeço a oportunidade que me foi dada e eu não me sinto desrespeitado. Eu toco a minha vida desse jeito que eu gosto de levar, de fazer o melhor pelo futebol. E para mim fazer o melhor para o futebol, basicamente se resume a duas coisas, assim, fazer o melhor para os jogadores, para poder entregar o melhor para os torcedores. E o resto e das pessoas que estão envolvidas nesse ambiente de futebol. A gente tem que usar o futebol como meio para melhorar a vida das pessoas, principalmente as que jogam e as que assistem. Para terminar, você sabe a alegria que você deu hoje para a torcida, não foi um título do peso da Libertadores, mas do jeito que estava entalada a LDU na garganta dos tricolores por 2 vezes, tirou o título sul-americano. Hoje a torcida vai dormir aliviada, vingada, vamos dizer assim. Você sabe da alegria que você deu por esse motivo? Eu acredito que sim. Eu acho que era um rival que estava, como você disse, bem entalado na garganta dos torcedores. Era um componente a mais para essa final, que também nos motivou a fazer mais para poder entregar essa grande alegria para o torcedor. Muito bem, então o Fernando Diniz, daqui a pouco tem coletiva, né? De volta com o Fernando Diniz daqui a pouquinho também na coletiva. Primeira exclusiva, depois a coletiva. Primeira exclusiva, né? Primeiro é só para o Cícero e depois é para todo mundo, mas a gente traz também o que for para todo mundo aqui, porque é dia de festa para o torcedor do Fluminense. E muitas coisas interessantes ali a partir do Fernando Diniz, né? Que continua ali com a... E aí, galera, isso aí, o Fluminense consegue mais um título internacional agora da Recopa, né? O Diniz agora não para de ganhar títulos, ganhou o Campeonato Carioca, ganhou a Taça Guanabara, né? Ganhou Libertadores, ganhou Recopa, né? O Fluminense, né? Mesmo com uma equipe que tem uma idade aí que é considerado, né? Para uma equipe assim que costuma ganhar título, um time bem envelhecido, mas é um time bem competitivo, né? Apesar da idade, né? Bem competitivo. Agora também a gente vai poder olhar melhor o Fluminense na Libertadores, na Copa do Brasil, para saber como que esse elenco do Fluminense vai conseguir lidar com um calendário de muitos jogos. Todo mundo sabe que teremos muitos jogos na temporada. O time do Fluminense, por ter jogadores com uma idade pouco avançada, fica complicado manter todos esses jogadores no time titular. Todo mundo sabe que o Fernando Diniz gosta de repetir a escalação dele e não fica fazendo tanta rotação, porque ele sabe e entende que é importante sempre estar mantendo o mesmo time para poder entrosar. Então, todo mundo sabe que é um problema quando o Diniz não tem o time titular. Então, assim, a gente vai acompanhar durante a temporada para saber se o time do Fluminense vai conseguir suportar a carga de jogos que temos, que o Fluminense vai jogar Libertadores, Copa do Brasil e também vai vir Campeonato Brasileiro, a não ser que o Fluminense foque somente em uma competição. Queremos Libertadores, vai focar na Libertadores, coisa que eu não acredito que vai acontecer, porque o Fernando Diniz ele coloca equipe para poder jogar
todas as competições, não só Libertadores, mas também como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? E vamos acompanhar aí como que vai ser esse time do Fluminense, lembrando que o time do Fluminense, não só o Fluminense, como várias equipes do futebol brasileiro ainda está muito longe da condição física ideal, né? Deveria estar melhor, né? Algumas equipes, mas acredito que com o passar dos meses vai evoluindo e o Fluminense também vai ser desse jeito, vai evoluir bastante na parte física e quando evoluir a parte física, melhora bastante o rendimento em campo, né? Isso é que eu acredito. E o Fluminense fazendo gols aí, importantíssimo com o Arias, né? O Arias é um jogador que tem sido muito importante desde a Libertadores, né? Um jogador também que jogou muito bem o Mundial de Clubes e esse ano tende a ser um jogador bastante valorizado e vamos ver se o Fluminense vai conseguir segurar o John Arias nessa janela do meio do ano. Né? Tem alguns jogadores que estão cotados para sair, né? Então vamos observar para saber se o Fluminense vai conseguir segurar esses jogadores todos que estão conseguindo se destacar bastante, principalmente o John Arias, né? Um jogador que não tem uma idade avançada igual um Cano, né? Mas é um jogador que tende a ser valorizado e pode ter mercado na janela do meio do ano. E deixa aí, galera, nos comentários a opinião de vocês sobre o título do Fluminense na Recopa Sul-Americana.